Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E o debate de hoje promete porque vai abordar uma questão extremamente delicada que eu, pelo menos, vi pouquíssimas vezes ser discutida, seja no âmbito da igreja, seja na mídia evangélica. Dois personagens do Antigo Testamento, Davi e Jonatas, se amaram, e se amaram muito. E o amor de um pelo outro foi alvo do ódio, né, de Saul, por exemplo, o pai de Jonatas. Porém, foi alvo também da atenção dos homossexuais que leem a Bíblia. Muitos deles encontram no amor de Davi por Jonatas e vice-versa base bíblica para os sentimentos homoafetivos que eles abrigam em seu coração. Entretanto, a pregação evangélica não aceita, rejeita de forma deliberada e clara esse tipo de amor entre Davi e Jonatas como base para os sentimentos ou para as relações homoafetivas. Por que os evangélicos fazem isso? Eles estão certos? Afinal de contas, o que acontecia entre Davi e Jonatas? Que tipo de amor era aquele? Serve ou não como base, ou como exemplo, ou como fundamento bíblico para os sentimentos homoafetivos? É disso que nós vamos tratar agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E você vai ganhar um presente, aliás, um presente muito legal da Agrade hoje, se você for sorteado. Para isso, você precisa ter votado em nossa enquete. A nossa pergunta está sempre publicada no site do programa. Eu peço que você faça isso todos os dias. Acesse o site e vote na enquete. vejamsó.com.br. Os convidados de hoje para esse assunto tão difícil são, mais uma vez, com muita alegria, recebemos o pastor da Igreja Batista do Morumbi, o pastor Lisânias Moura. Paz e graça, pastor Lisânias. Tudo bem com o senhor? Muito bem. Está aqui, uma alegre está aqui, tudo bem comigo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. E onde fica a Igreja Batista do Morumbi? A Igreja Batista do Morumbi fica atualmente no bairro do Morumbi, perto do shopping Morumbi Town e o shopping Jardim Sul, a 150 metros do shopping. Vai ser um prazer receber cada um de vocês, se estiver conosco, com a Cavalho de Freitas 1076, ali no Morumbi. Que horas é o culto? Temos 3 cultos nos domingos, às 9 da manhã, às 11h15 da manhã e às 18h30. Muito obrigado pela presença do irmão. É alegria minha estar aqui. Sempre é uma alegria recebê-lo, assim como também é muito bom receber mais uma vez o pastor José Ramos Neto, que é ministro da Igreja Batista Monte da Adoração. Paz e graça, pastor Neto, tudo bom? Paz, Heber, paz, pastor Lisânias. É uma honra, uma alegria poder estar com vocês novamente. Onde fica a Igreja Nova, irmão? Ela fica na rua Felipe Camarão, número 63, no Tatuapé. Aqui na Zona Leste. Aqui na Zona Leste. Eu saio todo domingo de Itapevi, quase São Roque, e vou para a Zona Leste assistir um culto. Que legal. Seja muito bem-vindo, pastor. Ok. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema dificílimo de hoje. Tenho certeza que você pouquíssimas vezes viu, assistiu, ouviu ou leu sobre esse assunto nos meios de comunicação evangélicos e, se o fez, com certeza não o fez com a profundidade que nós pretendemos dar ao tema de hoje. Vejam só. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 26, lemos o seguinte: Angustiado por ti, meu irmão Jonatas, tu era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Depois de ler esse versículo, qual a sua opinião? Era uma amizade verdadeira? O modelo, o padrão para um relacionamento de amigos? Ou Davi e Jonatas são, na verdade, um casal homossexual?
Ao compor e ensinar esse poema, é possível que Davi tivesse em mente vários propósitos. Em primeiro lugar, homenageou Saul e Jonatas e ensinou o povo a respeitar a monarquia. O cântico também deixou claro a todos que Davi não guardava qualquer rancor de seu sogro e soberano. Por fim, Davi deu um exemplo a ser seguido por todos nós, ao oferecer um tributo carinhoso àqueles que morreram na batalha para proteger sua pátria. A grande questão fica na interpretação desse trecho. Esse relato incomoda os intérpretes tradicionais da Bíblia, que tentam explicar a relação como uma forte amizade, inclusive dizendo que o beijo que deram, que está relatado em outro texto, era um costume comum entre homens. Outros dizem que a ideia de um tom homossexual na forma como Davi expressa seu afeto por Jonatas é uma distorção de suas palavras. Por que os evangélicos não aceitam o amor de Davi e Jonatas como base para as relações homossexuais? A resposta você acompanha agora no Vejam Só de hoje. Pastor Lisânias Moura é o ministro da Igreja Batista do Morumbi, é autor justamente desse livro que nós vamos sortear, daqui a pouquinho eu vou falar da grade para você, mas só para você saber, já é o presente da grade hoje. Cristão homoafetivo, e é por isso mesmo que o irmão pastor Lisânias foi convidado hoje para ser um dos debatedores junto com o pastor Neto. Ambos têm um notório ministério, e no caso do pastor Neto, um ministério voltado para a ajuda daqueles irmãos e irmãs que sofrem as tentações homoafetivas. Vou começar pelo pastor Lisânias. Qual é a sua primeira resposta, pastor Lisânias, para a pergunta tema? Certamente a resposta é que não existe base bíblica para dizer que a relação entre Jonatas e Davi era uma relação homoafetiva. O próprio estudo do texto não dá essa base, mas a gente vê uma relação ali realmente de profunda amizade, uma linguagem poética, mas acima de tudo eu creio que é uma linguagem de um compromisso que tinha um pano de fundo até militar e até monárquico, uma questão de respeito entre Jonatas e Davi, especialmente de Jonatas para Davi, que seria o futuro rei de Israel, por isso essa ligação de respeito. Então o irmão não vê base para dizer que eles tinham amor homoafetivo? De jeito nenhum. Tá bom. Pastor José Ramos Neto, ministro da Igreja Batista Monte de Oração, há muitos anos um dos militantes evangélicos a respeito dessas questões ligadas à homoafetividade. Pastor, primeira pergunta, o que é homoafetividade? E depois você responde por que os evangélicos não veem Jonatas e Davi como homoafetivos. Boa, era a primeira coisa que eu ia tratar. Por quê? Normalmente se fala sobre homossexualidade, transexualidade, bissexualidade, e nós temos hoje, como eu disse aquela vez, mais de 115 nomenclaturas relacionadas à sexualidade. E aí fica-se a pergunta, o que é o homoafetivo? O homoafetivo é aquela pessoa em que ele olha para o outro, para alguém semelhante a ele sente o desejo, ele sente a atração, mas ele não tem a relação. Ele reprime esse desejo. Tá? Então ele é visto alguém como homoafetivo. Tá? Porque ele não parte para a prática do relacionamento sexual, ele não desenvolve nenhum tipo de relacionamento, ele guarda isso consigo. Até é interessante, eu conversava com o pastor Lisânias, né, que durante muito tempo na minha luta com o Êxodo do Brasil, nós tentamos convencer a igreja de que o homoafetivo ele não comete nenhum tipo de pecado. Ele tem apenas uma tentação, e tentação não é pecado. Tá? A partir do momento em que o indivíduo controla, né, a sua paixão, a sua vontade, ele é um indivíduo tão normal como qualquer outro, porque nós também temos que controlar, né, no caso os héteros, eles têm que controlar as suas paixões e as suas desejos. E o homoafetivo é a mesma coisa, então ele não vai para a prática da homossexualidade. Né? Esse é o homoafetivo. Homoafetivo. Eu pensei que era um termo mais carinhoso para a homossexualidade. Para os homossexuais. Não, o homoafetivo ele não desenvolve a prática. E por que os evangélicos não acham que Davi e Jonatas sirvam de base bíblica para os homossexuais?
Eu vejo aí uma questão. Nós já estamos vivendo um outro período e os 10 mandamentos já haviam sido estabelecidos. Os mandamentos já haviam estabelecidos. Em Levítico, Deus diz assim: come e não te deitarás, porque a abominação é. Isso fazia parte da cultura. Começa por aí. Não fazia parte da cultura a exclusão da prática homossexual. Tá? E Davi é um homem consciente disso. E uma coisa interessante que eu vejo de Davi, ele era um adorador, ele era um homem íntimo do Senhor, ele tinha temor do Senhor, né? Ele tinha temor, né, no sentido de respeito pelo rei. Ele era um homem que praticava, na sua essência, uma vida cristã satisfatória, ao ponto de que ele é chamado de amigo de Deus. Então Davi, penso eu, na sua cabeça jamais passava a ideia da prática da homossexualidade por aquilo que ele já tinha no contexto histórico. Eu acho interessante esse texto, que quando nós olhamos primeiro o capítulo 18, quando Jonatas conhece a Davi, é Jonatas que faz a declaração a Davi, certo? Só que Jonatas tem uma outra realidade. Jonatas, ele é um garoto sensível, e ele percebeu que Davi seria o sucessor do trono. Ele percebe isso, que Davi é o sucessor. E ali a alma, o texto é interessante no capítulo 18, 1 Samuel 18, que fala que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. A primeira ligação vem entre Jonatas e Davi. Eles cultivam uma amizade interessante, é até importante ver, que quando o pai, Saul, queria matar Davi, ele firma um voto, um compromisso para poder preservar a vida. Isso é uma demonstração de amor, certo? Esse é um amor que transcende o amor de muitas mulheres. De proteção, de cuidado, de ter um vínculo, de ter uma aliança, né? Digamos o seguinte, só em hipótese aqui, se de repente a mulher de Davi tivesse alguma ligação com Saul, sabendo que Saul queria matar Davi, e ela não protegesse Davi, mas deixasse a porta aberta para que Saul pudesse entrar. É um exemplo, entende? Esse não é um amor que excede o amor de muitas mulheres. É um amor que protege, né? É um amor que honra, um amor que respeita, um amor que transcende aquilo que nós estamos vivenciando. Então, na morte, no texto em questão aí, na morte, a declaração de Davi, eu até fiz um comentário com o pastor, né, que depois de ler diversas vezes o texto está dentro de uma estrutura da poesia hebraica. E aí tem que se olhar para esse texto como um texto poético. E ele faz essa declaração: o teu amor excede ao de muitas mulheres. Mas no meio de uma estrutura de uma poesia hebraica. Né? Então, o pastor disse, é a dor que ele sentia que vai passando. Bom, agora é a sua vez. Aí você em casa vai responder a pergunta que nós publicamos no nosso site. Lá no vejamsó.com.br você tem a pergunta: qual deve ser o conselho cristão em relação aos homoafetivos? Usando a palavra homoafetivo no sentido de sinônimo de homossexual e não no sentido que ela deveria ter, né? Que eu aprendi agora. Vamos lá. Primeira resposta: que suporte a tentação dos desejos. Então, se tem um homoafetivo na igreja, a orientação cristã é: você vai suportar a tentação dos desejos, assim como o sujeito que tem pensamentos impuros com o sexo oposto também tem que suportar a tentação do desejo pelo sexo oposto, certo? Segunda resposta: que é possível ser cristão e homossexual, né? Existem pessoas que acham que não há problema, não há pecado em ser cristão e homossexual ao mesmo tempo. Terceira resposta: que busque a cura. Qual o conselho cristão em relação aos homoafetivos? Busque a cura, a transformação. Deus pode transformar você. Há pessoas que ajudam os homoafetivos que desejam sinceramente ser transformados. Mais uma resposta: que se relacione com o sexo oposto, mesmo sem desejo. E, tem mais algum? Não sei ou nenhuma das anteriores. Você votou na enquete, você está concorrendo, mais uma vez vou mostrar aqui, o livro do pastor Lisanes, cristão homoafetivo, pergunta do livro, né? E que é o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade.
Aliás, anota o telefone da grade, liga para lá amanhã no horário comercial para você se informar a respeito dos cursos que a grade mantém. Você pode chegar à conclusão que você precisa conhecer melhor a Bíblia. A grade tem um curso bíblico presente em mais de 600 unidades do país. Pode chegar à conclusão que você precisa fazer um curso de análise bíblica. Algumas unidades têm o curso de análise bíblica. Ou então, teologia. Ou, quero estudar escatologia. Tem lá. Tem o curso de gestão eclesiástica para os pastores, tem o curso de canto, música cantada, música tocada, tem um monte de cursos na grade. Então, por gentileza, anote o telefone 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Você liga amanhã no horário comercial e se informa direitinho, tá bom? Entre nós está o pastor Lisânias Moura. Pastor, por que o senhor escreveu o livro que o senhor escreveu, Cristãos Homoafetivos? Tem várias razões. A primeira delas foi pensando como os pais lidam com a questão. É muito dolorido para qualquer pai, qualquer mãe, ouvir uma confissão do filho: eu sou homossexual, ou tenho tendências, ou sou homoafetivo. Mas ao longo da linha também pensando na igreja, como que a igreja lida com a questão, que não é tão fácil lidar, como você já disse, mas pensando como é que a igreja pode, a despeito de todo preconceito, ser um lugar de acolhimento e um lugar seguro também para aquele que é homoafetivo. Esse é o que me motivou a escrever o livro. Muito legal. Pastor Neto, o senhor se notabilizou já há muitos anos como um militante evangélico que transita dos dois lados, né? Aliás, o senhor leva a pedrada dos dois lados. Dos dois lados. O que mostra que o senhor está certo. Né? Isso é bom, isso é bom. Agora, o pastor Lisânias usou uma palavra que eu queria que o irmão explicasse, explorasse. Existe preconceito entre os evangélicos contra os homossexuais? Existe. Isso não é errado? Ainda existe, porém a coisa está mais velada. Tem aquela igreja que diz assim: nós aceitamos, mas muitas vezes na convivência, né, o indivíduo acaba sendo deixado de lado. A pergunta que você me fez foi? Então, mas se existe preconceito não é pecado? Existe. Hoje eu posso falar, e não tenho medo, que eu já transitei por igrejas que diziam me conhecer, me aceitar, mas à medida em que eu compartilhei a minha história de vida com a igreja, eu fui ficando de lado, eu fui sendo deixado de lado. Sabe, o pastor não me deixou pregar, ele não deixou mais de fazer determinada coisa, e eu percebia nisso uma atitude de preconceito. Por quê? Quando se trata de questões relacionadas à homossexualidade, existe sempre uma dúvida na cabeça do outro: será que ele deixou mesmo? Certo? Se ele deixou, ele tem que estar casado. Se ele casar, ele tem que ter filho. Se ele tem que ter filho, ele tem que demonstrar pra gente. Então, um exemplo aqui, eu tenho um amigão, né, vou citar o nome dele aqui, o João Santolim, que ele não se casou, mas ele conserva ainda alguns trejeitos muito leves. Então, por causa disso, as pessoas acabam muitas vezes colocando ele de lado. O Vini Torrezinho, que o senhor conhece, quantas vezes pregou na sua igreja. O Vini conservou muitos trejeitos ainda, e ele, em algumas maneiras, ele é deixado de lado. Entende? Eu vou falar em igrejas por aí, e o pessoal fala assim: é um testemunho do pastor Neto. Mas eu começo fundamentando com a Bíblia e tal. Depois, quando eu entro mesmo no testemunho, e meu testemunho tem uma parte muito negra, muito suja, e às vezes eu evito contar. Então, quando eu passo por tudo, o preconceito está onde? Quando termina, poucas pessoas da igreja vêm cumprimentar. Entende? Aí o pessoal fala assim: a gente vai marcar um outro dia e nunca mais liga. Então, o preconceito, ele existe, ele é velado. Infelizmente, a igreja ela não é tão sadia e madura, para saber lidar com tantas outras questões. Existe preconceito para com o divorciado, existe preconceito para com aquele que está no segundo casamento, existe preconceito para muitas outras coisas. Então a igreja ela é composta de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, honrar e glorificar Jesus, mas que todas elas têm as suas falhas. Essa igreja que eu estou agora é uma igreja que parte conhece minha vida e parte me ama, respeita. Tem o pastor Neto assim, sabe? Nem o lanche da cantina eles deixam eu comprar, porque um irmão vai lá e paga.
E o pastor me pediu esses dias: pastor, como você está conosco há 2 meses, eu quero deixar um domingo para você contar o seu testemunho. Eu falei: vou sair no domingo seguinte. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas, elas estabelecem critérios para ver a transformação no outro. Quando, na verdade, o princípio de transformação seria amar a Jesus e andar com Jesus diariamente. Isso basta. Pastor Lisanes, ainda nessa linha do preconceito. Então, eu ouço o irmão falar, existe preconceito. O pastor Neto fala que existe preconceito até com o ex-homossexual, dentro da igreja. Nós vamos no preconceito da igreja. Então, não ter preconceito significa aceitar o homossexual e o homoafetivo e ficar orando para ele ser transformado, é isso? Eu creio que é aí que está o medo da igreja. Achar que se acolhe significa que vai concordar com o comportamento. Aí gera uma tensão que eles na igreja nem percebem, que já estávamos falando de preconceito, que são preconceituosos algumas igrejas, algumas pessoas, mas faz uma distinção entre pecado e pecado. Olhando da perspectiva divina, Deus rejeita tanto o preconceito contra o casado, contra o divorciado, como rejeita o preconceito contra o homossexual. Agora, a igreja acha que, vou repetir, ao acolher quer dizer que concorda. Não, a igreja devia ser um lugar seguro, onde o homossexual, o hétero, o adúltero, o ladrão, ele pode entrar, ser acolhido para poder ser transformado. E o desafio da igreja é acolher, não concordar com o comportamento do ladrão, do adúltero, do que vive de pornografia, mas desafiá-lo, como o Neto falou, a uma vida com Jesus que o transforme. Mas o medo de dizer, bom, se eu tiver homossexual na minha igreja, eu vou concordar. Não quer dizer, mas eles têm lá, a igreja tem adúlteros, tem ladrões, tem mentirosos, ninguém está muito preocupado, mas foca em alguns tipos de pecado. Tá. Como seria o comportamento certo de uma igreja sem preconceito, pastor Neto? Especialmente, preconceito esse que o senhor mencionou, preconceito contra homossexuais e ex-homossexuais. O que como seria mim, o preconceito? Uma igreja ideal. Ideal, certo. Seria uma igreja que em tudo imite a Jesus. Isso é chave. No sentido de acolher, no sentido de cuidar, no sentido de não julgar, tá? No sentido de socorrer nas necessidades. Eu digo assim, uma igreja que expresse Jesus nas suas ações, sabe? Essa para mim seria a igreja ideal. Por quê? Porque é uma igreja que demonstra a sua maturidade, demonstra o seu nível de espiritualidade, demonstra o seu nível de unidade. Então ela vai, nas suas ações, ela vai demonstrar características espirituais que vai dizer assim, nós somos uma igreja saudável. Porque fazemos isso, fazemos sem medo. Eu sou professor da Escola de Missões Urbanas e nós temos algumas práticas na escola que é o seguinte, nós vamos na igreja caracterizada de algumas coisas, no dia do culto que a gente vai fazer. Então vai um caracterizado de travesti, vai outro caracterizado de morador de rua e entra como a igreja não sabe quem é aquela turma que invadiu, só sabe que tem alguém na Escola de Missões que vai pregar. E durante a pregação a gente transita entre a igreja, para causar um certo encontro. Então você senta do lado de uma pessoa, sai fora, você senta, no caso do travesti, vem, senta, a mãe pega o filho e tira de perto. E a pessoa que está pregando vai usar o nosso exemplo. E aí quando a pessoa fala assim, olha, eu queria que algumas pessoas, nós vamos para frente e tiramos a roupa. E ao tirar a roupa, as pessoas se sentem envergonhadas, porque na verdade era um personagem, não era alguém na vida real. Que sentou do lado do seu filho e ela puxou o filho e se espremeu no banco. Então aí nós levamos a pessoa a refletir. A sua reação, ela reflete Jesus? Ou você está apenas se protegendo dentro da igreja? Tá. Mas vamos lá. Em cima disso que o irmão Neto mencionou, pastor Lisanes, a gente não corre o risco, na prática, de... Não, somos acolhedores e tal, não concordamos com a prática, mas acolhemos. De ter pessoas que estão lá, porque o ambiente da igreja é gostoso, o culto é bom, a música é de boa qualidade, estão lá, vivendo como bem entendem,
e se julgando salvas, porque estão no meio do povo de Deus. A coisa não tende a ficar meio normalizada. Outro risco. Os pais não vão ficar meio preocupados se tiverem filhos ou filhas adolescentes, eles serem influenciados e seguirem um exemplo ruim. Como é que faz? Essa pergunta é desafiadora, porque eu estava acompanhando o que o Neto estava falando. Realmente, essa é a igreja que a gente via experimentar, mas somos pecadores, não temos tudo isso. Eu creio que devemos pensar a partir do exemplo de Jesus. Jesus sentou com a mulher samaritana, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas necessariamente não quis dizer que apoiava Zaqueu, o que apoiava o estilo de vida daquela mulher. Ele correu riscos e ele foi mal entendido. Então, se uma igreja quer refletir Jesus em qualquer área, seja com homossexual, com adúltera, com ladrão, ela vai correr riscos. Ela vai ter pessoas insatisfeitas, vai ter pessoas que vão embora por causa disso. Agora, dentro da sua pergunta, como é que a igreja, então, consegue ser acolhedora sem ser conivente? Então, veja, se na igreja do pastor Neto, na sua igreja, na minha, eu vejo alguém que está vivendo moralmente de uma forma incorreta. A gente chega junto, conta, tenta trazer para o caminho do Senhor. Se a pessoa não muda e se diz seguidor de Jesus, tem um lado da disciplina da igreja. A mesma coisa com aquele que é adúltero, homossexual, ladrão, mentiroso. E se a pessoa se diz seguidora de Jesus, mas não abandona a prática pecaminosa, daí o papel da igreja dizer: sua vida é incoerente, não há lugar para você aqui. Então, há sempre o lado da disciplina, mas em geral, a igreja antidisciplinar, ela rejeita, como o Neto falou, tem esse preconceito. Há um perigo, há o perigo dos pais ficarem desajeitados ou desconfortáveis, mas eu imagino que os que andaram com Jesus também ficaram desconfortáveis, os próprios discípulos, quando viram Jesus sentado com a mulher adúltera. Como é que é isto? Mas chega um momento em que a convivência sendo conduzida pelo Espírito Santo, a gente consegue separar acolhimento de aprovação. Eu posso acolher sem aprovar. Eu vou dizer àquela pessoa: eu amo você, eu quero ver você aqui nesse lugar, mas a gente não apoia o seu comportamento. Eu creio que essa seria a abordagem inicial, para lidar com a situação. Tá bem. Pastor Neto, o senhor mencionou aí, na sua fala ainda nessa área do preconceito, igrejas que têm preconceito com as pessoas que se converteram a Jesus e que abandonaram a prática da homossexualidade. Então, com o homossexual que ainda não abandonou a igreja? Aí é pior, ele já faleceu, talvez o pastor tenha conhecido o José Mauro, o Maurinho. Ele foi travesti, ele se converteu e foi para a Batista de Santo André. Ele relatava muitas vezes comigo o seguinte, que dentro da igreja uma grande maioria aceitava ele no seu novo estilo de vida, mas o fato dele ser um homem que tinha seios, outras pessoas olhavam com desprezo e não deixavam ele conversar. Só que eu estou falando do Mauro, mas eu também já passei por isso e ainda tenho amigos que passam por isso. Então é o seguinte, o Weber, infelizmente a rejeição existe porque nós somos pessoas imperfeitas. Nós estamos num processo, numa busca de perfeição através do relacionamento com a palavra, do relacionamento com Deus, e encontramos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes, uma coisa que precisa ser trabalhada em nós é o medo. Tá? O medo de lidar com o diferente. Então, por causa desse medo, as pessoas acabam rejeitando. E o preconceito existe sim para as pessoas que deixaram. Eu tenho amigos, um amigo, hoje ele está na África fazendo um trabalho excelente, a igreja dele está crescendo, ele vivenciou a questão, a única pessoa que sabe que ele teve a questão é eu e a família dele. Porque nós tivemos que velar a coisa para que ele não sofresse tanto preconceito, acreditamos no potencial dele, ele está bem, a gente se fala via redes sociais, ele não estou bem, ele é mais velho que eu, um cara de 50 e poucos anos, mas ele assim, ele não fala para outras pessoas porque ele teme que as pessoas rejeitem ele, porque o preconceito
às vezes é velado, né? Às vezes ele é velado, mas muitas vezes ele existe assim, de forma bem descarada. Se eu posso continuar na linha que ele falou, acho que é uma pergunta, talvez até os que estão em casa nos assistindo, né? Então, como é que eu lido com o preconceito? Eu imagino, e eu acho que eu tenho certeza que se eu estou do lado de alguém, não vou esquecer o homoafetivo por enquanto, mas um adúltero, eu sei que ele adulterou. A tendência é me afastar. E se me encontrarem andando com essa pessoa, o que é que vão falar de mim? É uma tensão. Agora, como é que eu lido e deixo Deus mudar o meu coração? É quando eu admito para Deus, Deus, se eu pudesse, eu nem falava com essa pessoa. Mas eu quero ser honesto com o Senhor. Eu preciso amá-la como o Senhor a ama. Mas eu tenho dificuldades, eu não gosto disso. Essa honestidade com Deus de confissão, de pecado, faz com que, naquela hora, ele se iguale ao homoafetivo, ao homossexual. Eu não sou homossexual, mas eu tenho outros problemas, outros pecados, que a mesma graça que eu peço sobre mim, que Deus derrame sobre ele também. Mas enquanto eu não admitir que eu sou preconceituoso, a tendência vai ser me afastar. Aí eu nunca vou refletir Jesus para aquele que é diferente, sim, como o Neto falou. É um desafio para a igreja isso. Para todos nós, né? Colocar uma coisa, Heber. Se eu vou com meu namorado na igreja, como a igreja vai me tratar? Essa é uma questão. Tem uma igreja aqui em São Paulo, tá? Que um casal de gays chegou, eles simplesmente deixaram o casal de gay à vontade. Na hora do louvor ia lá, cumprimentava, eles foram ficando na igreja, ficando na igreja. Depois de 8 meses, um deles se converteu. Foi para frente, entregou a vida para Jesus e tudo. E veio para o namorado e foram para casa e chegou lá e falou assim, olha, a partir de hoje não tem mais relação sexual, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Porque eu aprendi no primeiro dia que o cara se converteu. Essa é a conversão verdadeira, sabe? E aí eles se separaram. O que ele fez? Ele foi para a igreja buscar com o pastor, sabe, aconselhamento, orientação, crescimento. O pastor não tinha, certo? O pastor me ligou, pediu material, pediu apostila, eu mandei um monte de coisa para ele. E ele começou a ensinar sem saber, simplesmente porque o outro havia se convertido. Então, quando vem, por exemplo, um casal de lésbicas, né, ou mesmo um travesti ou um transexual, né, para a igreja, o nosso primeiro olhar deve ser aquele olhar de compaixão e graça, sabe? E, se possível, olhar e ir até lá, dar um abraço. Não precisa o pastor falar, vai lá e dê um abraço. Não, vai lá, dê um abraço, seja espontâneo, diga, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Estamos felizes de receber você no nosso meio. Se possível, sente próximo, sabe? Convide para ir para a cantina. Quando eu pastoreava a Igreja Redenção, nós fazíamos isso e víamos respostas, sabe? Então, o que precisa ser feito é isso. Eu digo que a graça de Deus, ela sempre nos leva a acolher o indiferente. E a colocá-lo sobre os nossos ombros, se necessário for, e caminhar com ele para que as suas chagas possam ser curadas. Então eu sempre digo essa expressão aí. Que outra coisa que eu acho que nos desafia, devia nos desafiar, é olhando para essa pessoa, para o homossexual, que Jesus também morreu por ele. Ele carrega a imagem de Deus. Então, mas vamos lá. Deixa eu abordar uma questão. Começar com o Neto, depois o irmão fala. O que a gente ouve muito, pastor Neto, é o seguinte. Pessoas homossexuais, criadas no Evangelho, e que lutam muito contra isso, chegam à conclusão de que não conseguem tirar o desejo por pessoas do mesmo sexo do coração, e chegam à conclusão de que Deus as fez assim. Deus as fez assim? Porque eu vejo o seguinte, Heber, essa conclusão, Deus as fez assim, faz parte da teologia Queen, que defende isso. Que, por sinal, essa teologia ela foi defendida por um daqueles que assessorava o que fazia grandes cruzadas, o Billy Graham. Porque ele também era gay e sofria com isso, então ele resolveu desenvolver uma teologia para a defesa. É muito bem fundamentada, eu já li muita coisa dela. O que acontece é o seguinte, quando o indivíduo vem em busca de ajuda, ele quer que a ajuda aconteça de imediato. Ele chegou hoje e já quer que o desejo suma amanhã. Não.
né? O primeiro texto que a gente vai trabalhar é o texto lá de Gênesis que diz: o teu desejo será contra ti e a ti cumpre dominá-lo. Ele tem que aprender a dominar as suas emoções, dominar os seus pensamentos. E aí inicia-se, a palavra é processo. Processo é algo doloroso. Inicia-se um processo para que esse indivíduo consiga alcançar a maturidade emocional. Para que com a maturidade emocional ele consiga se ver bem diante das tentações. Só que o que acontece? Quando ele inicia o processo, as tentações aumentam. É muito comum isso. Mas aí ele acaba desistindo, porque ele tem uma série de tropeços e desiste. Certo? E aí ele vai desistir e dizer o seguinte: aí eu tentei de tudo, ninguém mudou minha vida, Deus me fez assim, eu vou me aceitar como eu sou. É o caminho mais fácil. Se eu tivesse desistido, lá no começo, olha que eu não tive conselheiro ajudando. Eu tive, sim, leitura de livros, muito choro, muito, eu vou dizer assim, muito quebrantamento diante de Deus para que Ele transformasse. A coisa foi acontecendo. Isso foi com Vire, foi com muitos outros que passaram pelo Êxodo e outros que eu conheço. Então o indivíduo, ele quer a coisa de uma maneira muito rápida, ele é muito mimado. E aí, como essa coisa não acontece dentro desse processo instantâneo, né, ele faz o quê? Ele desiste e fala assim: Deus me fez assim. Que é a coisa mais, digamos assim, prática. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia diz que Deus, macho e fêmea, os criou, tá? Que está falando ali de gênero, ele não criou um terceiro gênero, está entendendo? A psicologia sustentava até 1963 que não existe nada comprovadamente genética que favoreça a homossexualidade. Certo? A homossexualidade é uma questão da cabeça do indivíduo e da afetividade do indivíduo. Não existe outro recurso. Mas ele começa a dizer assim: Deus me fez assim. E aí eles vão usar uma outra coisa. Ora, se toda forma de amor vale a pena, que mal há em amar um outro homem? É a segunda coisa que eles vão dizer. Porque eu estou amando e Deus é amor. Então, uma mente corrompida, né, pelo pecado, ela vai distorcer toda a verdade em prol dos seus desejos. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Estamos chegando ao derradeiro bloco, que trata da questão da homoafetividade, assim, calcada, né, no exemplo de Jonatas e Davi. Por que os evangélicos não aceitam a amizade, o amor de Jonatas e Davi como base para homoafetividade? O nosso querido Zeca foi à Crentolândia e fez essa pergunta. Vejam só. Por que a relação de amor entre Davi e Jonatas não é considerada como uma relação homossexual? Olha, porque não tem a menor, eu acho, creio que pela Bíblia não tem a menor lógica para isso. É um laço de amigos mesmo. Simplesmente amigo e mais nada. E respeito total um pelo outro. Porque o próprio Deus, em sua santidade, ele limitou. Porque o que ele colocou foi um preceito, não foi um preconceito. Ele estabeleceu em sua santidade que, para a sequência da humanidade, o relacionamento deve ocorrer entre homem e mulher, o relacionamento conjugal. O relacionamento de Davi e Jonatas era um relacionamento estritamente de amigos, de companheiros. Então eles eram amigos fiéis uns aos outros e fizeram um pacto, uma aliança, e essa aliança ela foi cumprida na vida de Mefibosete. Mas Davi e Jonatas, eles nunca foram homossexual e não existe em nenhum texto bíblico que confirme isso. Eis a razão. Bom, tá bom. Pastor Lisânias Moura, tem uma expressão que aparece na narrativa bíblica que conta a história de Jonatas e Davi e que o senhor explora no seu livro. Queria que o senhor falasse para nós. Por que o autor bíblico usa a expressão que até o pastor Neto mencionou, né? A alma de Jonatas ligou-se à alma de Davi ou vice-versa.
Essa é uma expressão, o autor bíblico podia ter evitado, não podia? É uma expressão poética, como o Neto mencionou. Ela permite várias traduções, pelo menos ao pé da letra. Eu creio que a tradução da NVT e da NVI são as mais próximas, de que realmente a alma de um ligou-se a do outro e eles amaram, o Jonatas amou Davi. O verbo amar, se você olhar especialmente no Novo Testamento, ele é aplicado entre pai e filho, entre homem, entre marido e esposa e entre homem e homem. Como, por exemplo, se você olhar na narrativa de Jacó com José, Jacó amou José. Abraão amou Isaac. Elcana amou Ana. E a expressão que o texto fala a respeito de Davi e Jonatas, ela também aparece no Antigo Testamento, sem ir para o Novo ainda, de que é para amar ao próximo como a si mesmo. Então, trazer para os dois, quando a palavra amor é expressada, é usada, que era um amor homoafetivo, ou um amor homossexual, não faz sentido, porque o verbo é usado no mesmo sentido de homem e mulher, homem com homem, pai com filho, sem nenhuma conotação homoafetiva. No início a gente comentou que havia um lado aqui político militar. Davi seria o próximo rei, e Davi e Jonatas se ligaram, especialmente Jonatas olhando, ele vai ser o meu rei. Então ele fez um pacto. Não foi um pacto homoafetivo, mas foi um pacto de respeito, e que era comum essa expressão. Quando Salomão vai pedir a Irão, rei da região de Tiro, os recursos também para construir o templo, ele relembra que Irão amou Davi. Então não há nenhuma relação homoafetiva, era uma expressão comum. Aí, quando você vai para o texto que aparece no início do programa, né, que Davi disse que o amor de Jonatas era maior do que o amor de muitas mulheres, há um contexto histórico que a gente tem que entender. Naquela época, quando se faziam acordos militares ou acordo de paz, muitas vezes, parte do acordo, havia troca de presentes. E muitos reis davam as suas filhas para o rei que era inimigo e tornou-se amigo. Então Davi tinha várias mulheres, algumas dessas mulheres eram fruto desses acordos, mulheres que talvez Davi nunca teve relações sexuais com ela, porque era um tipo de harém, por menor que o de Salomão, mas era um tipo de harém. E, naturalmente, por ter várias mulheres, ele não tinha intimidade com outras, ou com muitas. E muitas vezes o homem tem, às vezes, uma intimidade relacional, não sexual, com um amigo, onde ele se abre, às vezes, mais com esse amigo do que com a própria esposa. Então, no caso de Davi e Jonatas, há esse lado que a gente tem que entender, historicamente falando, que talvez essas mulheres que Davi se refere, que o amor dele, Davi, para com Jonatas era superior ao delas, que ele tinha por elas, porque eram mulheres que ele talvez nem tinha contato. Foram mulheres que vieram como um pacote, né? Vieram como uma mercadoria. Então não tinha nenhum interesse nelas. Então é interessante ter em mente esse fato histórico e cultural, para poder entender também que não é um texto que avaliza a relação homoafetiva, como alguns costumam dizer. Bom, o pastor Neto mencionou numa das suas primeiras falas que quando Davi viveu, e Jonatas também, a lei estava já em vigor há muito tempo, né? E pelo menos 500 anos, e a lei tratava de forma muito rigorosa a homossexualidade, a bestialidade e tudo mais. Correto. Certo? Tá bom. Agora eu queria que o irmão explicasse uma coisa aqui. Vocês dois falaram. Jonatas sabia que Davi seria o próximo rei, e então ele tentou uma aliança, e a gente sabe pelo texto que não foi uma aliança forjada, ou falsa, ou fingida, né, para ele salvar a pele dele. Foi amor mesmo, né, amor de verdade. Bom, não é muito estranho isso, pastor Neto, porque o próximo rei era ele, Jonatas. Jonatas era o filho de Saul, o legítimo herdeiro do trono. Como assim o legítimo herdeiro do trono olha para o rival e ama o rival? Olha, eu gostaria de ler um texto aqui, que diz o seguinte, ó. Jonatas e Davi fizeram isso,
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. É o momento em que eles se encontram pela primeira vez. Olha o versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele tira a sua roupa de guerra e ele dá a Davi, simbolizando: eu não vou guerrear contra você. Ora, essa atitude aqui demonstra que Jonatas viu em Davi algo, a princípio viu algo em Davi, certo? E o que esse algo veio a ser? Saul já sabia e já estava se espalhando em Israel que Davi havia sido ungido como rei. Então ele reconhece esse rei, certo? E aí uma outra coisa que eu acho muito interessante aqui na Bíblia, dos dois, e para mim é o texto que mais me fascina, é porque quando Saul, né, vai dar um banquete, e aí Davi, preocupado que Saul queria tirar a sua vida, Jonatas firma uma aliança novamente com ele. Qual foi a aliança? Ó, você vai ficar num penhasco, vai ficar lá parado, e eu vou jogar a lança. Se o coração de meu pai for favorável a você, a lança vai cair para cá e eu vou gritar: tá mais para cá. Então ele pode sair do penhasco e vir. Se a lança cair para lá, né, tá mais adiante e tal, você arruma suas coisas e vai embora. Quando Jonatas está na mesa do pai, o pai pergunta onde está Davi, e Jonatas fala assim: ó, ele pediu para ir a Gilgal, sacrificar e tal. E aí, a princípio, o pai parece que ficou numa boa. Na segunda vez, o pai vai e se revolta contra Jonatas, porque Jonatas estava protegendo, e joga sua lança contra o próprio filho, querendo matar o próprio filho. O que Jonatas fez? Ele saiu, foi jogar a lança e falou assim: a intenção de meu pai é de te matar. Veja, Heber, eu vejo nisso aqui o amor sacrificial. Eu vejo isso aqui o amor de alguém que está disposto a abrir mão de algo que é seu, que é o trono, e entregar nas mãos do seu amigo, consciente de que Deus deu a ele. Eu vejo nisso aqui algo muito espiritual, que é o discernimento de Saul, de Jonatas, quer dizer, dizendo assim: Deus deu ao meu pai e eu não vou brigar por isso. E ele firma uma aliança. Tanto que, quando acontece de Jonatas e Saul ir para a guerra, né, e eles acabam morrendo na guerra, olha que interessante, e o caráter de Davi. Davi pranteou tanto Saul quanto Jonatas. Ele fez um pranto por Saul, quem havia tentado tirar a vida. Olha a alegridade, olha o coração do homem, certo? De um homem temente a Deus. E quando chega a Jonatas, ele faz aquela declaração, ele vai fazer uma declaração de que Jonas lhe era mais importante. Porque alguém que protegeu a minha vida, eu vejo assim: eu só cheguei ao propósito de Deus porque uma aliança foi firmada para que isso acontecesse. Então eu vejo esse texto com uma profundidade, né, assim, de uma maneira que as pessoas que fazem uma leitura disso aqui relacionado à homossexualidade, é uma leitura enganosa, sabe? É uma leitura, eu vou dizer, míope, é alguém que olha e quer defender os seus próprios interesses. Mas esse texto é fantástico. Tem nesse texto também da entrada do programa, quando Davi disse que o amor que ele tinha por Jonatas era mais precioso que de muitas mulheres, ele chama também Jonatas de meu irmão. Então havia uma relação afetiva de irmão também. E é esse contexto que a gente precisa entender, que já havia o lado político-militar, como a gente mencionou, havia o lado da admiração, havia o lado daquele homem que reflete Deus, e por isso se entregou, se dava. Mas aqui, no contexto, ele chama Jonas de meu irmão. Então a coisa é muito clara de que há uma tentativa de torcer o significado do texto para apoiar uma verdade que a Bíblia não está dizendo. Muito bem. Uma das coisas que eu noto nesse esforço grande de achar base na Bíblia para isso, aliás, uma coisa muito instigante, né? Muito intrigante. Os homossexuais sentem falta de Deus. Querem ser aceitos por Deus e querem adorar a Deus, e já que não conseguem fazer isso
na igreja tradicional, criam as igrejas inclusivas, Isso. porque eles sentem falta dessa espiritualidade, é isso? Isso, eles têm necessidade. O Espírito Santo para de incomodá-los lá? Olha, eu vou ser muito firme no que eu falo. Eu digo que o Espírito Santo não age nesse meio. A única coisa que acontece são consciências, porque nós temos 5 tipos de consciência. Consciência boa, amada, consciência tranquila, consciência perversa e consciência sadia. Então, ali nesse ambiente tem diversos tipos de consciência, de acordo com o envolvimento de pecado e coisas desse tipo. Então, um indivíduo que ele tem uma consciência boa ou uma consciência sadia, ele vai se ver inquieto nessa busca por Deus. E eu vou te dizer uma coisa, porque eu conheço gente. Tem gente que foi para a igreja da Ana Holder, aqui em São Paulo, e ficou frequentando a igreja depois de 4, 5 meses, saiu e voltou lá para a igreja batista do Ibabe. Voltou para Ibabe. Porque falou o seguinte: Deus não está lá. Tudo que tem lá é um monte de gente que se reúne, quando termina o culto, quer sair para caçar, quer sair para sexo, isso e aquilo. Deus não pode estar lá. E o cara voltou. E o legal na Ibabe é que o Ed, ele tem uma postura de aceitar as pessoas e deixar as pessoas ele ficando ali e participando da vida da igreja, até que no momento algo vai acontecer. Mas eu conheço muitas pessoas que foram para essas igrejas inclusivas e que eles não se sentiram bem. O irmão disse que o Espírito não atua. Não atua. O Espírito Santo não pode operar aonde reina o pecado. Agora, pastor Lisânias, nós estamos chegando ao final do programa, temos pouco tempo. Tem um assunto muito delicado sobre essa questão que a gente precisa abordar. As pessoas da igreja, que estão na igreja há muito tempo e que têm tendências homoafetivas ou homossexuais. Como elas devem se comportar? Ela deve abrir o jogo para o pastor ou não? O senhor aborda isso no seu livro, aliás, é o ponto de partida do livro, né? Ela sai ou não sai do armário? E aí? Eu creio que aí que a nossa linguagem aqui tem muito, ela vai sair do armário na igreja se ela encontrar na igreja um ambiente de acolhimento. Se ela encontra um ambiente, como nós falamos no início, de preconceito, ela nunca vai sair do armário. Ela vai começar a mudar de lugar para lugar. Mas, por outro lado, a coisa mais sadia que ela poderia fazer era chamar alguém, pedir a alguém: olha, eu tenho esses sentimentos, ou então estou nesta prática e eu não quero continuar, ou Deus tem me incomodado com isso, ou estou me sentindo incomodado. Esse é o primeiro passo, que exige coragem, exige dependência de Deus, e é um risco que a pessoa corre, porque ela pode ser rejeitada. Mas se é uma igreja que acolhe, ela vai ter a liberdade, seja por conversar com o pastor, com alguém, uma liderança, alguém que ela confia, e a partir daí começar o processo de crescimento e transformação. Mas esse é o primeiro passo. Eu preciso abrir meu coração com alguém de confiança, alguém que reflete Jesus, alguém que é acolhedor, para eu começar um processo de mudança. Se alguém procurasse o senhor, lá na igreja, lá na Batismo Morumbi, alguém da própria igreja, né, e dissesse isso, talvez alguém até que já se casou, né, que tipo de orientação o irmão daria? Essa pessoa precisa contar para os outros, não precisa? É uma pessoa casada. Ok. Tá? Eu creio que isso é o que nós fazemos na igreja. Primeiro nós queremos tentar entender o que ela quer dizer. Como assim? Ela simplesmente tem sentimentos, ou ela está na prática, ou ela está fantasiando. Então depois que a gente consegue lidar com isso, então é um desafio. Você quer continuar um processo, você quer continuar as conversas. Então eu afirmo para ela, é parte da nossa equipe pastoral. Primeiro, você é acolhida, você é bem-vinda. Nós não concordamos se você começar um estilo de vida que pratica o que você está sentindo. Claro, isso é pecado, e o pecado é a Bíblia. Mas aqui é o seu lugar, e aqui você vai ser acompanhado nesse processo de crescimento. Se é casada, eu diria que cada caso é um caso. Às vezes demora para o marido confessar. Ou às vezes ele nem chega a confessar, mas procura uma ajuda pessoal de modo que o seu casamento é preservado. Muitas vezes temos que convidar o cônjuge para uma conversa. É devastador, porque acontece o que o cônjuge termina pensando: eu não sou suficiente, eu não fui incapaz de mudá-lo,
Mas, na realidade, o cônjuge não tem nada a ver com isso. É a situação da pessoa. Então, a igreja tem que prover também esse tratamento, ajuda para o próprio cônjuge. E aí vai ser uma decisão do cônjuge também ficar ou não nesse casamento. É uma questão de... Eu creio que não tem uma receita. Cada caso é um caso, mas no cerne da sua pergunta, o primeiro passo é abra o coração. O segundo passo, corra o risco de deixar-se ser ajudado, que Deus vai atuar na sua vida. Pastor Neto, graças a Deus é um caso ou outro só muito raro nas igrejas de ter gente homossexual, não é não? Não, tem milhares. O que acontece é o seguinte, tem muitas pessoas que estão na homossexualidade, mas é velado para a igreja não sabe. Tem outros que estão na igreja, a família sabe, mas a família não fala nada porque a família tem medo de como vai ser visto. Ou mesmo vergonha. Agora né? é porque é o seguinte, né? Reconhecer um homossexual é fácil, mas ao mesmo tempo pode ser muito difícil. Eu, por exemplo, se eu estou na igreja, um exemplo, usar a igreja de Pastor Lisânia, se eu estou lá e tem alguém que ele não tem os trejeitos, mas ele é homossexual, eu vou olhar para ele e vou falar, aquele ali é. Aquele ali é. Mas a gente identifica por uma série de coisas. Então tem pessoas que não demonstram terem a questão da homossexualidade, são másculos, são firmes. Você não define ele como um homossexual, até assusta quando chega e fala, né? Então isso dificulta muito, mas existe um número muito grande, tá? Hoje nós temos uma geração de jovens aí dentro da nossa igreja com essa questão, mas esses jovens estão contaminados pelas teologias gays e tal, e esse pensamento, eles estão esperando um momento para sair da igreja, né? Tem outros que são casais que o cônjuge, né, sabe, mas eles estão dentro da igreja e sofrem, eles esperam uma saída. Então, tratar da questão da homossexualidade dentro da igreja, ela é uma questão muito delicada. Ela é muito delicada, mais delicada do que as drogas, né? Porque tem muita coisa velada que nós não sabemos dentro. E isso dificulta muito. Eu já fui na igreja aí para pregar e falar e dei uma pincelada, né, na questão da homossexualidade. E uma pessoa veio me procurar, nós ficamos conversando 1h30 depois da igreja, até que ele desabou. Depois de 1h30 ele falou, né? Falei, agora eu vou precisar de mais 1h30 para conversar com ele. E você já tinha percebido? Eu já tinha percebido, né? Então ele veio, eu queria que ele falasse logo, mas enquanto o indivíduo não se sente pronto, a pessoa pode sentar com o pastor Lisânias e conversar, falar sobre economia, futebol, isso e aquilo, mas enquanto ele não se sentir pronto, ele vai sentir pronto quanto? Com a linguagem corporal que o pastor vai mandar para ele. Sabe? Aí ele abre. Quando ele abre, ele quer contar logo tudo, às vezes chora. Então é um processo muito difícil. Tratar dessa questão é uma questão que causa muita dor. Eu queria fazer só um comentário final, Weber, a gente já está encerrando. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver a trajetória de Davi. E a trajetória de Davi é de um cara mulherengo, e que quando vai morrer precisa de uma jovem do lado dele para aquecer. Esses dois textos, né, o caso de Betseba e o caso da garota, deixa evidente para nós que Davi não tinha problema nenhum com a questão da homossexualidade, que Davi era um heterossexual que sofria, né? E a gente vai perceber isso principalmente no caso de Betseba, porque ele não foi capaz de controlar a sua cobiça. E ele destrói o reino por causa de momentos de prazer. Então, e lá, quando ele vai morrer, precisa colocar uma jovem, uma sátira, né? Colocar uma jovem para aquentar ele. Então, Davi não tinha problema nenhum com a homossexualidade. Bom, pastor Lisânias, uma última resposta do senhor. Por que Deus não cura de uma vez, por meio do milagre? Ele não purificava o leproso instantaneamente? Ele não abriu o olho do cego instantaneamente? Ele não devolveu a vida aos mortos instantaneamente? Por que aquele que está sofrendo no pecado da homoafetividade não pode ser transformado de uma vez? Difícil a pergunta, mas eu imagino outra pergunta para responder a sua pergunta. Por que Deus não cura o pecado? Deus não poderia curar o pecado de uma hora para outra? Mas eu creio que essas coisas, vou voltar à homossexualidade, é um processo que a pessoa vai descobrir em Jesus a esperança e uma mudança. Alguns mudam de uma hora para outra, outras passam por um processo de santificação. Mas eu creio que quando Deus, com linguagem humana, demora
no processo. Eu imagino que Deus está tratando não somente da pessoa, mas do sistema no qual ela vive. Deus está tratando da família. O orgulho da família de não admitir eu ter um homossexual na minha família. Isso é orgulho. Né? O orgulho da igreja, não temos homossexuais em nossa igreja. Aí, como o Neto falou, tem muita coisa escondida. Quando começa a vir, que vergonha, não. Deus está tratando o pecado do homossexual, mas o pecado do orgulho, o pecado da mesquinhez, o pecado do preconceito. Então, não é a demora de Deus, é que Deus está lidando com o todo. Eu creio que essa é a razão que Deus não faz as mudanças repentinas. Porque numa família tem um homossexual, tem um autivo, tem um pai ausente, tem uma mãe dominante, muitas vezes, que Deus quer tratar de tudo isso. Então é um processo que Deus deixa a pessoa passar. Muito bem. Conversamos aqui sobre esse assunto. Agradeço muito a presença e a coragem, né, do pastor José Ramos Neto, da Igreja Batista Monte da Adoração, e do pastor Lisânias Moura, da Igreja Batista Morumbi. Quem quiser conversar com eles em busca de orientação, ajuda, eles aceitam fazer palestra, o livro do pastor Lisânias também, quem quiser, é só escrever para o contato que eles publicaram e está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, você localiza ali os e abuse, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro. Foi o Douglas, de Taubaté. Parabéns, Douglas. A gente se vê no próximo Vejam Só.